Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada dia da semana. O assunto hoje é bastante instigante. De todas as passagens bíblicas, uma das mais conhecidas, mais citadas e mais repetidas e menos obedecidas é o Sermão da Montanha. Um sermão que o Senhor Jesus pregou no alto de um monte, que começa com as bem-aventuranças, trecho lindíssimo, por sinal, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, e por aí vai, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, e o Sermão do Monte transcorre. Ele compreende o capítulo número 5, número 6 e número 7 do Evangelho de Mateus. São 3 capítulos, é um sermão bastante longo, onde o Senhor Jesus ensina uma porção de coisas. Entre elas, o fato de que devemos perdoar sempre, que devemos amar o nosso inimigo, que não podemos xingar o nosso irmão, que mais? Não podemos resistir ao perverso, devemos entregar aquilo que nos é solicitado até a mais, não podemos nos recusar a emprestar e uma série de outras coisas. Uma das passagens mais conhecidas do Sermão do Monte é que trata do adultério, que não é apenas o ato sexual propriamente dito, mas a intenção presente no coração. Bom, já que o Sermão do Monte é tão conhecido, será que ele é, na sua opinião, exequível? Ou seja, ele pode ser vivido da maneira como Jesus ensinou? Ou, na verdade, ele representa um ideal, um alvo, algo que nós vamos perseguir sabendo que sempre falta um pouquinho para chegarmos lá. No meu caso, um pocão, sabendo que nunca vou conseguir cumprir nessa vida o que Jesus pediu ali, mas que eu tenho que me aperfeiçoar constantemente em busca desse objetivo. Para outros, o Sermão do Monte representa a constituição do reino de Deus. Ali estão as demandas do reino. Ordens que o Senhor Jesus, e Senhor aí faz toda a diferença, deu para serem cumpridas pelos seus seguidores. Quem é de Jesus faz o que o Senhor Jesus disse que era para ser feito, inclusive no Sermão do Monte. Na sua opinião, entre essas duas ideias, qual delas cabe ou casa com aquilo que você pensa a respeito dessa passagem bíblica? No ar, o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição ao vivo do Vejam Só, produzido pela Rede Internacional de Televisão e transmitido para todas as nações das 3 Américas e também da Europa. Aos nossos telespectadores, as nossas boas-vindas. O assunto de hoje é difícil e nós trouxemos 2 pastores, um de visão mais pentecostal e outro de visão mais tradicional, que é para a gente poder observar as diferenças em relação à abordagem do Sermão do Monte. O primeiro deles é o pastor Marcelo Oliveira, que é teólogo, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e integrante do Ministério da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber. Deus abençoe, uma honra estar aqui, rever o pastor Thomas Tronco e que esse debate seja uma bênção para a glória de Deus. O pastor Marcelo Oliveira faz parte dos debatedores de um programa que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Musical FM. Qual é o horário do programa? Todo domingo às 11 da manhã, das 11 à 1 da tarde. Rádio 105,7 FM aqui em São Paulo. Exaltando a palavra. Exatamente. Aliás, vocês comentaram domingo passado, eu estava ouvindo, que o irmão estaria aqui hoje, E o pastor Arthur mandou-me uma saudação que eu retribuo agora, fazendo o convite. Pastor, faz tempo que o senhor não vem, pastor. Faz tempo que o senhor não vem, E também convidando o senhor, já que estamos ao vivo, para estar lá conosco. O senhor tem que estar lá conosco. Eu não tenho cacife para debater. Que é isso, reverendo Weber?
Do outro lado, pastor Thomas Tronco dos Santos, ministro da Igreja Batista Redenção, que viajou para São Paulo, em pleno feriado, para participar desse debate. Pastor Thomas Tronco, seja bem-vindo, paz e graça. Amém. É um prazer estar aqui, é um prazer também reencontrar o pastor Marcelo, um homem muito sério, muito dedicado a Deus. Muito obrigado. Assim como vocês também. Onde é que fica a Igreja Batista Redenção? Aqui em São Paulo, ela fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, pastor Marcos Granconato. Em Atibaia, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, 4.958. E em Bragança Paulista, na Avenida José Gomes da Rocha Leal. O senhor está em qual delas? Em Atibaia. Tá bom. É uma viagem daqui para cá. Para vir foi fácil, para voltar vai ser um pouco mais complicado. É verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Só mais uma coisa. O pastor Marcelo Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, como eu disse, né? Portanto, uma igreja pentecostal. A Igreja Batista Redenção é de linha histórica, né? Sim, somos uma igreja batista. Não pentecostal. Não pentecostal, mas ligada à Convenção Batista com raízes reformadas. Tá bom, muito obrigado. Aliás, o pastor Granconato também faz um tempão que não aceita os nossos convites. Ih, está intimado. Está tá muito ocupado. Está intimado no ar. Então. Ele recebe intimação de todo lado. Mas está bem. Você vai assistir agora a matéria que a repórter Carla Viana preparou e que, de uma certa forma, apresenta o dilema que nós vamos discutir hoje. Vejam só. Embora a principal missão de Jesus aqui na Terra tenha sido dar a vida pelos pecadores, sua conduta terrena não se limitou ao Calvário. Ele dedicou também grande parte do seu ministério ao ensino da Palavra de Deus. Por esta razão, dentre os muitos títulos que ele recebe nas Escrituras, tais como Senhor, Salvador, Profeta e outros, Mestre também lhe é atribuído com muita frequência. Por favor, me diga, mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Vá e venda tudo o que tem e dê para os pobres, e terá um tesouro no paraíso. Depois, venha e me siga. Jesus pregava em tempo e fora de tempo, ensinava para uma ou mais pessoas, porém seus ensinamentos eram mais comuns em meio à grande multidão. Até homens cultos e cheios de conhecimentos ficavam perplexos com as pregações de Jesus. Muito do que ele disse já foi dito pelos profetas, mas não dessa maneira. Um dos ensinamentos mais conhecidos de Cristo está registrado no livro de Mateus, capítulo 5. Vendo as multidões que o seguiam, Jesus subiu ao monte e, tendo-se assentado, pôs a ensiná-los. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por buscarem a verdade, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, pelas pessoas abusarem de vocês, por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa. O Sermão da Montanha é um longo discurso que profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a verdadeira vida cristã, que conduz a humanidade ao reino de Deus. No entanto, vejam só discute. Será possível seguir à risca esse ideal? Alegrai-vos e exaltai, pois sua recompensa no céu será grande. Muito bem.
O assunto, então, é esse. Você que sintonizou a RIT depois do início do programa, hoje nós vamos discutir a execuibilidade do Sermão do Monte. Ele é factível? É possível viver os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou ali? Ou, na verdade, o sermão representa um ideal a ser perseguido, embora inatingível nesta vida? Você participa do programa pelo telefone ou pelo site. 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886 em São Paulo, ou então vejamsó.com.br. Vote na enquete, você pode ganhar prêmios. Hoje é o dia mais esperado da semana, é o dia do sorteio do kit Jô Rezende. Depois você vai saber direitinho como é que é esse kit, mas o importante é participar do programa. Pastor Marcelo Oliveira, o senhor vai defender qual posição aqui no nosso debate? Eu defendo que o Sermão do Monte é atual para os nossos dias. Para nós entendermos o Sermão do Monte, nós temos que voltar um pouco no Antigo Testamento. E por que falo isso? Charles Ryan, um grande escritor, ele diz que o Antigo Testamento é o Evangelho em botão. O Novo Testamento é o Evangelho em flor. Por que eu falo isso? Porque Deus no Antigo Testamento é um Deus que entra na história, Deus atua e escolhe um povo, Israel, para que representasse a ação de Deus na terra. Deus tira esse povo com mão forte, Deus liberta eles e Deus agora diz, porque eu sou o libertador de vocês, eu resgatei vocês com o braço estendido, agora vocês andarão conforme os meus estatutos. Então vocês serão santos. Vocês serão diferentes, vocês não acompanharão as nações. E o problema que surge no Antigo Testamento é que Israel está sempre se desviando. E Deus então levanta os profetas e vocês devem voltar. Então esse Deus que exigiu de Israel no Antigo Testamento ser luz para as nações, porque Ele é o libertador, e agora somos transportados para a nova aliança, Jesus chega falando o reino de Deus, o reino de Deus está presente. Jesus, aquele que é maior que Moisés, você lembra, Heber e Thomas Tronco, que quando Deus deu a lei nos Sinais, houve trovões, houve relâmpagos, trombeta. Agora Jesus, o Emanuel, cheio de graça e de verdade. As multidões o seguiam. E Jesus chama os seus discípulos, é a mesma ideia, diz, vocês devem fazer assim. Vocês não devem copiar os gentios. E pela forma também, como começa o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há duas palavras para pobres na língua grega. Penes, que você tem que trabalhar para se autossustentar, e pitocos, que é a palavra que Jesus usa aqui, que é a pessoa falida, a pessoa que está mendigando. Então, esta pessoa entra no reino de Deus assim, falida espiritualmente. Ela reconhece que ela é pecadora, que por ela mesma ela não consegue, mas a graça de Deus atua no coração dessa pessoa e ela então começa a obedecer o Sermão do Monte. Muito obrigado. A gente faz o aprofundamento dessas coisas que o senhor mencionou. Pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção. E o senhor vai defender qual posição aqui no debate? Não, a posição... Na verdade, não há uma posição a ser escolhida aqui. Na verdade, há um equilíbrio a ser defendido, porque sob o devido aspecto, as duas coisas são verdades. Concordo com o pastor Marcelo de que o Sermão do Monte é atual, mas também sei que o parâmetro, o padrão elevadíssimo que ele coloca da sua santidade, da sua perfeição, o último versículo do capítulo 5 de Mateus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai do céu. Isso é inatingível para nós. E nesse caso, isso é de propósito. Jesus não quer apenas fornecer um padrão de conduta, isso vai servir como um padrão de conduta junto com o restante das Escrituras. As cartas de Paulo vão abordar aspectos da santidade, da vida cristã que não são abordados no Sermão do Monte e devem ser adaptados à sua mensagem. Mas o que Jesus parece querer transmitir é a ideia de que o homem é culpado. Ele
tá se referindo, ele está tratando com pessoas que estão contentes com a sua vida espiritual, contentes com o seu modo de servir a Deus, escolhendo a norma a seguir, ou escolhendo que nível do parâmetro do cristianismo ou do judaísmo eles iam manter, sem se aperceber da sua culpa. O que acontece no final do Sermão do Monte é as pessoas olharem para a vida delas e falar: eu não me adequo a esse padrão do reino, eu preciso então de uma outra solução. Então a dificuldade não é dizer se nós precisamos buscar o padrão do Sermão do Monte ou se ele não é atingível. As duas coisas são verdades. O duro é a gente encontrar a solução para a tensão criada aqui, porque nós vivemos dias em que a polarização faz as pessoas comprarem uma verdade e rejeitarem a outra. A pastoral da minha igreja, do site da minha igreja essa semana, trata justamente essa questão. E nesse caso, supervalorizar o padrão de vida do Sermão do Monte, sem notar a pecaminosidade do homem que é revelada nele, vai gerar, em primeiro lugar, legalismo. Em segundo lugar, a rejeição da pecaminosidade da culpa do homem. Em terceiro lugar, a salvação por obras. Mas se por outro lado, eu ficar contente com a ideia de que eu não posso me adequar perfeitamente a esse parâmetro, sem notar que é uma ordem de seguir a Cristo, de obedecer a Deus, eu vou, em primeiro lugar, ficar satisfeito com a vida que eu estou. Eu vou dizer assim: a carne é fraca. E em segundo lugar, mais para frente, eu vou chegar a um antinomismo, ou seja, uma vida desregrada, uma vida onde só importa ser feliz e não ser santo. O desequilíbrio entre essas duas verdades vai gerar heresias, e tem gerado heresias, tem gerado problemas de procedimento nos diversos setores da igreja brasileira de hoje. Muito bem, então você ouviu os dois pastores e teólogos, né, com suas considerações iniciais sobre o que seria de fato o Sermão da Montanha. Cariorlando Bernardo, de Recife, capital de Pernambuco. Graça e paz. Tenho certeza que o Sermão do Monte é totalmente possível de ser praticado em nossas vidas, pois o Senhor nos promete que não nos dará o fardo maior do que possamos carregar. O Sermão do Monte é um fardo leve, pois é o fardo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Ô, Cari Orlando, você me faz eu me sentir um ímpio tenebroso. Pecador eu até sou, mas ímpio tenebroso, porque olha, o Sermão do Monte é fácil, é leve, né? É um fardo leve, pois é o fardo do Senhor. Não, vamos repercutir isso. Pastor Marcelo, o Sermão do Monte é fardo leve? Ele se torna fardo leve quando nós entendemos que nós podemos cumprir o Sermão do Monte não por méritos próprios, mas pela graça de Deus. Retorna à ideia anterior. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, aqueles que choram. Qual é o problema da igreja brasileira hoje? É uma igreja que antes confessava os seus pecados, hoje confessa os seus direitos. Então, quando o homem se aproxima de Deus, ele tem que saber que ele é pó, que ele é pequeno, que ele é pecador. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele não estava, que nem o capítulo 1, 2, 3 em diante, apontando: ai daqueles que bebem, ai daqueles que adquirem casa sobre casa, ai daqueles que decretam leis. Ele, quando vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que sou pecador. Novo Testamento, após Pedro participar daquela pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, e Jesus trabalhar com Pedro, e outros textos para frente vai dizer isso, quando ele vê aquela cena maravilhosa, as palavras de Pedro devem ser atuais e nós devemos refletir sobre isso. Ele disse: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Então o Sermão do Monte se torna leve quando nós nascemos do alto. O Sermão do Monte não é para todos, são para os cidadãos do reino, para aqueles que nasceram do alto, para aqueles que chegam a Deus, se aproximam de Deus carente. E as bem-aventuranças, Heber, não é uma colcha de retalho, é uma cadeia só, de modo que há uma progressividade. Primeiro, você lamenta porque você é pecador, depois você chora
Bem-aventurados que choram. Uma das palavras mais fortes na língua grega é o verbo pentel. Quer dizer, a pessoa chora porque ela sabe que diante de Deus, esse Deus que é santo por 3 vezes, ela não tem predicados, ela não tem direitos, ela não tem nada. Ela tem que reconhecer que Deus é Senhor. E a partir do momento que ela reconhece que Deus é o Senhor e o Espírito Santo habita nessa pessoa, ela começa a praticar o Sermão do Monte. Nós somos tão fracos, tão limitados, é por isso que eu falo que é possível, pelo novo nascimento, que temos 2 intercessores. Nós comumente falamos que é apenas um, mas na verdade a Bíblia fala de 2 intercessores. Primeiro intercessor legal, Jesus Cristo, Hebreus 4,15. E o intercessor existencial, é o Espírito que ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8. Exatamente. Vamos lá, pastor Thomas, e aí, o fardo é leve ou é pesado? O fardo é pesado em termos de obediência. A obediência, ela necessita tomar a cruz todo dia, precisamos tomar a cruz, nos negar. Nesse caso, ela é uma bela de uma jornada a ser perseguida, mas, assim como o pastor Marcelo frisou, nós não estamos sozinhos, nós temos um novo nascimento, o Espírito Santo habita em nós. Então, nesse aspecto, segundo a graça de Deus, e por isso eu não estou defendendo uma posição contrária à do pastor Marcelo, pelo menos ele não falou até agora, o homem consegue ser perfeito como Deus é perfeito, que parece que foi o que o telespectador quis transmitir, né? O texto diz lá, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O pastor Marcelo não disse isso, de modo que eu não tenho o que contradizer, eu só tenho o que completar. Nesse completar, eu acredito que a ideia de Jesus é justamente mostrar a pecaminosidade do homem. Ao terminar o Sermão do Monte, as pessoas deveriam ter a mesma sensação que aquelas que ouviram Jesus falar daquela mensagem maravilhosa de perdão e de amor e que disseram para ele assim, aumenta a nossa fé. Ou como Pedro, afasta-te de mim que eu sou pecador. Ao vermos a santidade do Senhor, de qualquer modo, nesse caso expresso num parâmetro altíssimo, um padrão altíssimo de conduta, para o qual nós somos chamados e não podemos nos adequar, a ideia é, então vou ser condenado, eu não sou um cidadão para o reino. E justamente assim termina o Sermão do Monte. Apesar de todo o ensino santo dele, Jesus dá três chamados, 3 alertas sobre a condenação. No capítulo 7, versículo 17, ele diz assim, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. E aí vem o alerta no 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Ou seja, se você não se adequa ao Sermão do Monte, você não dá um bom fruto e você é cortado. O cara fica sem chão. E aí ele completa de novo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus. Ele fala, mas eu fui religioso, eu fiz minhas atividades religiosas, falei em teu nome. Nunca vos conheci. Não serve, o seu padrão baixo de conduta, de religiosidade, não acabou com um abismo entre nós. E aí ele termina falando sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia. As pessoas pensam que esse sermão fala sobre sabedoria ou sobre tempos de sofrimento, de tribulação. Ele está falando sobre o julgamento de Deus. Assentar-se sobre a rocha é abandonar a sua justiça pessoal, coisa que o Sermão do Monte mostrou que você não tem, e crer nele como seu Salvador, depender da graça. Ao passo que as pessoas que tentam fazer, que se esquecem que no começo aqui Jesus disse, aquele que violar um desses mandamentos, no 5,19, posto que dos menores, e assim ensinar homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, a sua justiça, a sua casa sobre a areia, quando vir o julgamento de Deus, essa tempestade, essa corredeira de água aqui, você não vai resistir, você vai ser condenado. Ao terminar de ler o Sermão do Monte, nós temos o altíssimo parâmetro que devemos perseguir, não cumprir essas ordens, é sim pecado. Mas nós devemos saber que nós não temos como cumprir
toda essa justiça, e por isso devemos depender da justiça de quem se adequa ao alto parâmetro. Nós devemos buscar a santidade, mas dependentes da salvação que nos é concedida gratuitamente pela fé em Cristo. André Roger, ele mora em Formiga, Minas Gerais. Eu não sabia que tinha uma cidade em Minas chamada Formiga. Já passei muito por lá, indo lá para o norte de Minas, onde eu fui missionário. Sério? É grande? Não, é uma formiga. Não, brincadeira. É uma cidade, é a maior cidade ali da região. Passava por Formigas, Arcos e saía lá perto de Curvelo. Que beleza. A paz do Senhor a todos. Parabéns pelo excelente programa. Jesus abençoe a todos dessa produção sempre. Louvado seja Deus, o André. Pastor Heber, viver o Sermão da Montanha significa ser cristão e desfrutar da graça de Deus e da salvação na vida eterna. Mas aquele que diz que vive e cumpre todos esses mandamentos sem ter nenhuma sombra de dúvida, este ou está mentindo ou está exaltando seu próprio ser. Precisa ser vivido em plenitude, mas é um ideal que todos devem buscar para que o Senhor se alegre conosco. José Ricardo Pereira Soares, de Ipalmirim, no Ceará. O homem natural jamais conseguirá cumprir algo da Bíblia. O sermão é espiritual e aquele que nasce de novo, com certeza, o tem como um ideal. Zenil de Caldas Novas, em Goiás. A vida cristã sem o Sermão do Monte é como uma casa sem alicerce. Os capítulos 5, 6 e 7 são o alicerce da vida do cristão. Quem se firma nesses 3 capítulos sem sua casa firmada na rocha? Pode vir chuva e ventos que essa casa não cai. Quem tem a sua fé firmada em doutrinas de homens, sua casa está construída na areia. Por qualquer ventinho ela cai. A paz do Senhor. Benedita, de Campinas, interior de São Paulo. Paz e graça, pastores. Obrigado por esse tema. Há falas ali que não entendo. Por exemplo, pobres de espírito. Quem são? O pastor Marcelo acabou de explicar. Expliquei. Né? Qual que são as 2 palavras gregas mesmo? A primeira palavra é penes, que você tem que trabalhar para se sustentar. É o pobre que mora na favela. Não, é a pessoa que tem algum tipo de sustento, reverendo Weber, e com aquele sustento se mantém. Não está falando do favelado. Não é miserável. Não. A palavra pitocos é é aquela pessoa que não tem condição nenhuma, ela tem que mendigar, ela precisa que alguém ajude ela. Esta é a palavra que Jesus usou no texto. Lembrando, em Mateus. Exatamente. É a mesma que aparece em Lucas? A palavra parece ser a mesma, para porque pitocos. Em Lucas, na versão em português, aparece bem-aventurados vós os pobres. Isso. Não aparece pobres de espírito. Exatamente. Então, como eu não sei grego, então... Não, eu também não sei, sou fraco. Você não sabe nada. Não, eu estudei um pouquinho, eu sou mais versado no Antigo Testamento, né? Mas a palavra é essa. Tá bom. Pitocos, a pessoa que mendiga, então, está falida. No caso, como os 2 pastores já deixaram claro, por isso que é a primeira bem-aventurança. O pobre de espírito é aquele que reconhece que não há nele nenhum mérito para que Deus o salve, e ele depende integralmente da graça de Deus para ser salvo, crendo no Senhor Jesus. Isto é o Evangelho, reverendo Weber, né? Tadeu de Araújo, Maceió, Alagoas. Reverendo Weber, convidados, graça e paz. Em matéria de discursos, tanto líderes quanto liderados conseguem seguir à risca o Sermão do Monte. Boa, Tadeu. Em matéria de discurso, é verdade. Todo mundo segue, é uma beleza. No entanto, a prática da grande maioria dos divulgadores deixa a desejar. Falamos assim com conhecimento de causa, na igreja onde nos congregamos há algumas décadas. Reconhecemos que jamais conseguiremos, tendo em vista a imperfeição que irá nos acompanhar até a sepultura. Todos os dias pedimos ao Senhor para ajudar-nos a ser menos mal-educados, menos arrogantes, menos pedantes, menos donos da verdade e outras mazelas inerentes ao ser humano. Assim sendo, muito embora não consigamos ser bons, lutamos para ser menos ruins. Tá bom. Uma boa. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês aqui. Vai começar a apertar, viu, pastor Thomas Trão? Pastor Marcelo e pastor Thomas, eu queria que vocês me explicassem o seguinte. Começando pelo pastor Marcelo. Pronto. Quando Jesus diz assim, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe pedir a capa, deixa o vestido, ou que pedir o vestido, deixa a capa, eu nunca sei qual que é a ordem certa. Porque eu não consigo, eu vou confessar aqui uma dificuldade grande que eu tenho, eu não consigo entender essa palavra de Jesus, não resistais ao perverso. Então isso significa que nós devemos ser como os Quakers ensinam, né?
adeptos da absoluta não violência. Se alguém vem te assaltar, deixa. Se alguém vem te bater, deixa bater. Aliás, né, Jesus fala, se te ferir numa face, oferece a outra, né? É assim mesmo que é para fazer? É literal isso? Olha, no meu entendimento, reverendo Weber, é literal. Embora seja dificílimo, eu concordo, mas pela graça de Deus, nós conseguimos. Jesus está dando a ideia, vamos agora por um pouco de hermenêutica bíblica, os romanos dominavam a Palestina, e Jesus, perceba o Sermão do Monte, que Jesus está sempre contrastando a vida de um gentil, do cidadão do reino. Então, como a Palestina, aquela região, estava sob domínio dos romanos com força, com truculência, é aquilo que John Stott, no seu célebre livro Sermão do Monte, chama a contracultura cristã. Então, Jesus está mesmo ensinando a não violência. Porque se você vai fazer como ele, você está imitando a ele. E Jesus diz que nós somos diferentes. Ele, por exemplo, verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês fazem parte de uma nova cultura. É difícil? É dificílimo. Mas eu penso, como expus aqui no começo, que com a graça de Deus nós conseguiremos. Porque se nós revidarmos, nós corremos perigo. Tá bom. Pastor Thomas, o senhor é casado? Sim. Se alguém invadir sua casa e quiser mexer com as suas filhas ou filhos, o senhor vai... Eu vou defendê-las. Não, mas Jesus mandou deixar. Mas o mesmo Jesus que falou para não jurarmos, ele acabou... Não troca. Jesus fala assim, não resistais ao perverso. A qualquer que lhe pedir, dê a mais e tal. Então, se alguém invadir sua casa, deixa. Sim, esse aqui é um conceito amplo que eu acho que faz coro com bem-aventurados os pacificadores. E é claro que a própria Escritura vai mostrar no decorrer do seu ensino algumas peculiaridades de cada situação. O senhor não vai defender... A questão aqui parece ser uma questão judicial, ou o contrário da vingança. Olho por olho, dente por dente. Parece ser uma questão de ordem judicial. Eu fui prejudicado, agora eu vou prejudicar também. Eu quero que o mesmo aconteça. Parece que em detrimento dessa justiça assim, goela abaixo, o que o texto está ensinando é até o que Paulo depois vai corroborar. É melhor você ficar no prejuízo do que dar mau testemunho. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para os dois. Eu trabalho, vamos supor que eu trabalho para um patrão que me sonega os direitos. Ele não paga os meus direitos. Por esse ensinamento, e eu sendo cristão, seguidor de Jesus, eu não posso entrar na justiça contra ele, demandar os meus direitos lá, porque ele me sonegou esses direitos. Então eu não posso resistir a ele. É isso, pastor? Olha, pela perspectiva do Sermão do Monte é assim. Por exemplo, olha que coisa interessante. Então o cristão não podia processar patrão, nem ninguém. Bom, se o patrão for crente, não mesmo. Né? Isso é uma questão complicada. Mas isso é algo que deve ser julgado pela igreja. No caso de um patrão incrédulo, é a situação como você colocou. Veja. E aí, o que eu faço? Levo a justiça ou não? Responda, pastor Marcelo. Ele declinou, ele é inteligente, viu? Ele jogou a bomba no Marcelo. Vamos lá. Vamos voltar. Eu penso que é tremendo essa parte das bem-aventuranças. Duas palavras, né? Ashirei, que vem de Ashirei, é hebraico, né? Que é a primeira palavra do Salmo 1 e do Salmo 119, que vem da raiz achar, o caminho que leva à felicidade, e a palavra grega que traduzida é Macarios, né? Feliz, afortunado. Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, aí é praus. É a palavra grega praus. Segundo o doutor William Barclay, uma das maiores autoridades no Novo Testamento, ele diz que essa palavra foi usada para o cavalo que tinha força, mas foi domesticado. Então, manso aqui não é timidez, não é ausência de fraqueza, é o fruto do Espírito que está em você, mansidão. Então, você tem a vontade de ir para cima, mas porque você tem o fruto do Espírito, o Espírito domina você. Jesus ensinou isso.
Vocês venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Usando uma palavra que li num livro, Jesus não foi um alfaiate do efêmero, ele foi um escultor do eterno. O Sermão do Monte não é para academia, não é para a mente. O Sermão do Monte enfatiza o ser. Hoje nós estamos vendo uma inversão de valores. É o ter. Eu tenho isso, eu sou isso. Não é amealhar riquezas, é ser. Essa é a diferença que vai sendo discorrida em todo o Sermão do Monte, como o pastor Thomas Strong falou, do problema dos falsos profetas. Por quê? Os dons é aquilo que eu faço, o fruto é aquilo que eu sou. E se eu tenho a graça de Deus, como diz Paulo lá em Gálatas 2, já estou crucificado com Cristo, eu vou pensar diferente. Que eu vou presentear agora os meus dois convidados com o último exemplar da revista Apologética Cristã, né? Que, aliás, vocês já devem conhecer. Muito obrigado. Bom, um deles com certeza conhece, né? Porque o pastor Marcelo Oliveira escreve para a revista Apologética Cristã. Ele é um dos colunistas. E você que está querendo estar sempre atualizado, já ligou lá? Muito obrigado. 3937-7200, 0 operadora 11, ligue lá. E o pastor Marcelo Oliveira, que é colunista da Apologética Cristã, acaba de lançar esse livro aqui, ó. Para onde eu mostro? Esse aqui? Personagens esquecidos da Bíblia. Quem são esses personagens, pastor? Então, é uma temática interessante, escrita com o pastor Josivaldo, prefácio do Dr. Russell Shedd. Por exemplo, reverendo Weber, quantas mensagens... O senhor é professor, o senhor fala que não entende muito, mas o senhor é professor, foi vogal da SBB, um homem que com muita capacidade e habilidade dirige esse programa, e um biblista. Quantas mensagens o senhor ouviu sobre Barzilai na sua vida? Eu falei para o senhor, nem sabia que esse nome estava na Bíblia. Barzilai. Apeles, não é Apele, Apeles. O senhor já ouviu? Nunca. Por exemplo, Apeles é uma das biografias mais encantadoras da Bíblia. Ele é citado apenas uma vez, em Romanos 16:10. Paulo está citando seus colaboradores e diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha que declaração, era Paulo. Depois de Jesus, do sermão do Pentecoste, de Atos capítulo 2, a única pessoa na Bíblia a receber essa menção se chama Apeles, aprovado em Cristo. Benaia, o senhor já ouviu uma mensagem sobre Benaia? Não. Benaia enfrentou um leão numa cova num dia de neve. O pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e saiu vencedor. E por causa dessa atitude, ele se tornou comandante da guarda de Davi. Que bacana. Muito obrigado pelo presente. Obrigado, esse é meu, senhor. né? Esse é do senhor, né? Personagens esquecidos da Bíblia, editora? Editora, nós fizemos né? self-publishing, né? Tá. Porque, você sabe, né? A gente está começando agora, as editoras não querem nos... Então, se você tem interesse nesse livro, no site vejamsó.com.br tem o contato do pastor Marcelo. Você entra lá, escreve para ele, ele já te manda o livro com a dedicatória direitinho, né? Aí você pode mostrar para o seu pastor, isso, né? Pro pessoal obrigado, da igreja. reverendo Weber. Sou grande amigo aqui do autor, ele mandou aqui. Tal, muito obrigado pela generosidade do seu coração. A repórter Carla Viana foi às ruas perguntar às pessoas o que elas pensam do Sermão do Monte. Vejam só. É difícil nos dias de hoje viver com base no Sermão do Monte? Olha, eu diria que é difícil sim, né? Hoje as pessoas cada vez mais egoístas, mais vivendo em prol de si mesmo, mas ao mesmo tempo não é impossível, né? Porque se o próprio Jesus deixou o sermão, deixou o aconselhamento, tudo aquilo, aquelas dicas de vida, né? É porque ele saberia que nós teríamos condições de viver e de fazer tudo isso que o mestre recomendou. É difícil, mas a gente tem que buscar e ter uma comunhão íntima com o Senhor, que com certeza a gente vence. Tudo que a Bíblia nos manda viver, e o Sermão do Monte é uma orientação para nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Humanamente, eu acredito que nós não conseguimos. Depende do comprometimento da pessoa, né? Depende de como ela está firmada na palavra, do propósito dela. Eu acho que tudo depende da sinceridade do coração, né? Deus conhece o coração do homem, então se o coração dele estiver limpo, Deus vai ajudá-lo, porque as apelações são grandes, né? Tipo, ver na TV, a gente vê na sua vida, no dia a dia. Para você? Para mim? Difícil mas não é impossível, né? Dá
dá para viver de glória em glória, vitória em vitória e viver todas as promessas que foram colocadas lá no Sermão do Monte. Tá bom. Eu me sinto cada vez mais... sei lá, nem sei que palavra usar. O senhor está enquadrado no Sermão do Monte. Mas essa é a questão. Mas essa é a questão. É para isso que serve, entre outras coisas, o Sermão do Monte. Os judeus, olha quanto Jesus atacou os hipócritas, que criaram uma lei própria, amoldaram a que foi dada por Deus, escolhiam que lei seguir e se apresentavam como homens justos. Se apresentavam como os detentores da verdade, os condutores das pessoas. Jesus, ao mostrar isso aqui, note que ele expande, ele explica a lei. É uma questão bem judaica aqui. Ele fala, ó, você não pode quebrar nenhuma leizinha. E as leis não são só o que vocês dizem. Assim, adulterar é também desejar impuramente uma mulher. Odiar um irmão torna você um homicida. Aí o cara falou, mas então eu sou um homicida, porque eu tenho lá um problema com o irmão. Isso deve desbancar a sua justiça pessoal e deve fazer ele dizer o mesmo que Paulo disse que você encarnou agora. Eu sou um miserável dos pecadores. Que será de mim? Eu sou o pior deles. Quando a pessoa tem essa atitude, aí ela busca Cristo. A ideia da salvação implica a ideia da condenação. Ser salvo de quê? A coisa que impede alguém de buscar a salvação em Cristo é a justiça pessoal. Para que eu preciso de um Salvador? Para que eu preciso de alguém que faça o que eu não faço, já que eu faço tão bem e estou tão satisfeito com a minha vida religiosa, com o meu serviço a Deus? Eliane Paulo da Silva, de Recife, Pernambuco. Graça e paz, queridos irmãos. O Sermão do Monte é muito rico de ensinamento, pois são os ensinamentos de Cristo. Nestes ensinamentos, devemos nos deleitar e nos esforçar para praticá-los. No entanto, são muito difíceis, haja vista que somos falhos, devido à nossa natureza pecaminosa. No entanto, temos força em Cristo para vencermos todas as dificuldades. Abraços a todos. Ótimo. Eliane, você me lembrou uma coisa que eu preciso perguntar para o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, tem uma passagem no Sermão do Monte em que Jesus fala assim, se quando trouxeres a tua oferta ao altar, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Eu já vi muitos crentes no meu longo ministério, na Igreja Presbiteriana Independente, entenderem esse texto da seguinte maneira: bom, eu sei que um irmão meu tem alguma coisa contra mim, então eu não vou participar da Santa Ceia esse mês, porque eu não me reconciliei com ele. Nem entregar a oferta. É isso que o texto está ensinando? É uma questão de consciência, exatamente. Porque como é que você vai ofertar a sua vida para Deus se você está magoado com o seu irmão? Se há um problema no seu coração. É isso que Jesus quer contrastar, como o pastor Thomas Tronco falou. A justiça dos fariseus, dos 613 mandamentos da lei judaica, 248 positivos mandamentos que você deve fazer e 365 negativos que você não deve fazer, era apenas a exteriorização de um ato. A justiça do cristão é uma justiça interior. Então, como é que você vai chegar diante de Deus, que a Bíblia diz todas as coisas são nuas e patentes diante dele, se você está com raiva do seu irmão, se você prejudicou o seu irmão? Aí a ideia se expande. Você vai lá para 1 João e diz, como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão que vê? Então, é essa a ideia mesmo, a ideia da consciência. A pessoa tem que se conscientizar que ela não pode viver uma vida dupla. O salmista disse isso, aborreço a duplicidade, mas eu amo a tua lei. Então, é melhor você reconciliar com o seu irmão e depois você levar a oferta ao teu Deus. Então, é uma questão de consciência, de fora o íntimo. Agora, o que está implícito aqui também é a reprovação de Deus. Está implícito que Deus não vai receber bem essa oferta. Ele não vai aceitar esse culto, como ele falou para os sacerdotes praticamente ímpios, né, dos dias de Malaquias. Ele falou, eu não aceito a oferta da mão de vocês. Agora, deixa eu... O que eu ia... Poxa vida. Lembrou? Sim, lembrei. Pastor, entre os pentecostais eu acho que não, porque eles são mais espirituais e tal, mas entre os históricos é comum a gente ouvir na escola dominical a seguinte colocação:
Pastor, mas o senhor está ensinando aí que a gente não pode se vingar, que não pode ser olho por olho, dente por dente. Se a gente fizer tudo isso daí, nós vamos virar capacho dos outros. E crente não devia ser capacho. Já ouviu isso? Com certeza. Já. Então, e aí? Então, cada caso vai ter a sua complexidade, vai ter o seu tratamento próprio. Mas a ideia dessa não resistência parece ser a glória de Deus. Sim. As pessoas entendem errado o sentido da vida humana, dizendo que o homem existe para ser feliz. Na verdade, o homem existe para glorificar a Deus. E às vezes essa glória traz sofrimento para o homem. Não foi assim com Paulo? A glória de Deus na vida de Paulo foi produzida à custa de varadas, à custa de apedrejamento, de riscos, de fome, de nudez, de naufrágio. Ele sofreu e serviu a Deus. Então a gente deve, respondendo agora aquela questão do outro bloco, o que a gente deve fazer na questão do olho por olho ou deixar... A questão deve ser o que eu devo fazer para glorificar a Deus. Eu preciso abrir mão de algum direito meu? É claro que alguns benefícios vão superar os outros. No caso, preservar a vida de alguém é mais importante do que preservar um bom relacionamento com as pessoas. Então, se um bandido vir atacar um parente seu, a polícia vai falar assim, não resista, porque vai ser mais perigoso. Mas se a questão for, ou você protege ou eles morrem, proteja. É melhor proteger, é um benefício maior proteger a vida humana do que ter um bom relacionamento com o bandido. Mas, via de regra, e o contexto aqui é colocado de uma maneira geral, nós devemos buscar mais a glória de Deus do que os nossos próprios direitos. Juliano Ferraz, Maringá, no Paraná. Acredito que o Sermão da Montanha é o ideal que pode ser alcançado. Caso contrário, o mestre não teria apresentado como parte de seus ensinamentos. É claro que não é comum, mas creio que é perfeitamente possível, para a grande maioria, ainda é o ideal. Porém, parte dos filhos de Deus já consegue apresentar testemunhos com tal qualificação. Verdade, pastor? Veja, ideal deve ser persistido, mas eu penso que a irmã gêmea do ideal é a desilusão. Então a pessoa sempre vai perseguir e vai ficar desiludida. Como expliquei, se nós obedecermos o Sermão do Monte como Jesus, olha que interessante. Por que o Sermão do Monte, reverendo Weber, não começa com a bem-aventurança dos puros de coração? Ora, aí seria inatingível. Ela começa justamente desejando ao homem, exigindo do homem, que ele constate a sua falência. Por quê? Para você ser cheio, você precisa se esvaziar. Quando a pessoa se esvazia de si mesmo, e Richard Sibbes disse isso, o autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual, então isso é possível. Então nós temos que crer assim. Ideal, a irmã gêmea é desilusão, a pessoa vai persistir, então o Sermão do Monte é uma utopia. Então Jesus estava fazendo utopia? Eu creio que não. Jesus estava dirigindo, nós temos que ler a Bíblia com detalhes. Aproximou-se a multidão e chamou para si, como um verdadeiro mestre, os seus discípulos, lhes ensinando. Era para os discípulos. Uma pergunta, alguém pode ser perfeito como Deus é perfeito? Perfeito, aí é a palavra grega teleios, não é no sentido de perfeição moral. É de uma pessoa que está amadurecendo, porque nós sabemos que só Deus está amadurecendo, mas essa é a questão, é uma comparação perfeita. Olha o contraste. Eu tenho que ser como Deus. Se eu ser perfeito significa eu estar amadurecendo, Deus é um adolescente também. Não. O parâmetro é perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Sim. E aqui é sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, veja que essa é a questão. Eu não estou dizendo não que significa Deus que a gente não crescendo. caminha nessa estrada. A palavra nós temos que ir para o original. Nossas traduções, você sabe, quando verte da língua original, perde muito sentido. A palavra é teleios, no sentido de aperfeiçoamento. Não é que Deus é aperfeiçoado. Nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos, através da graça de Deus no nosso coração,
caminhando para viver essa vida plena. Caminhando para a perfeição, você está querendo dizer que a gente ainda, ou que a gente não tem como chegar lá. Não, mas a gente está caminhando. Estamos caminhando. Que a gente chega lá. É isso. Olha... Quando é que alguém pode dizer assim, cheguei? Olha, quando ele começar a andar com Deus como Enoque andou. Quando essa pessoa começar a andar com Deus como Enoque andou, então, Deus vai tomar para si. É possível alcançar essa perfeição nessa vida? Penso que não. Então, nesse sentido, é o ideal a ser perseguido. Mas no seguinte sentido, quando eu digo ideal é assim, Jesus ensina a perdoar. Eu já perdoei um monte de gente, mas ainda falta perdoar algumas coisas, né? Então, vou ter que lutar contra isso, para eu alcançar a perfeição em relação ao perdão. Jesus ensina a pureza de coração. Sim. Já consegui tirar um monte de sujeira da minha mente, mas ainda tem algumas, então vai sempre faltar alguma coisinha. E aí você vai fazer, porque nós somos pecadores. O que acontece em 2 Coríntios 3,18, dizendo que nós somos transformados de glória em glória. Essa é a ideia do texto. A gente não vai chegar lá, mas a gente está perseguindo isso. Quanto mais perto eu chegar disso, ou melhor, quanto mais longe do velho homem, eu tenho que caminhar. Colossenses diz que nós temos que nos revestir do novo homem, e isso mostra que é um processo, pela renovação do conhecimento à imagem de Deus. Exatamente. Ou seja, um pouquinho todo dia, sem nunca chegar, mas sem nunca parar. Mas sempre prosseguindo. Exatamente. Sempre prosseguindo. É o processo da santificação. Esquecendo das coisas para trás. Isso, prossigo, exatamente. Djalma Júnior de Paulínia, em São Paulo. A paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Jesus conhece os homens e sabe que pecamos e falhamos. Do meu ponto de vista, acredito que o Sermão da Montanha é uma forma de viver a qual devemos buscar e aplicar todos os dias em nossa vida. Perfeito só Jesus foi nessa terra. Não haverá outro que não falhe. Exatamente. Vivendo na carne. Esse é o equilíbrio. Eu busco a perfeição, sabendo que só Deus é perfeito. Exatamente. Esse é o equilíbrio. Exatamente. Então, eu trabalho e dependo. É o que Filipenses diz. Filipenses 2, 12, 13 diz assim: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E aí no outro versículo diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Aí você pergunta, sou eu quem faço ou é Deus? Os dois. Eu trabalho como se dependesse só de mim, mas eu dependo sabendo que é só Deus quem pode produzir esse fruto. Isso aí. Muito boa essa palavra. É atenção bem equilibrada. Rayane, de Ananindeua, no Pará. Oi, meu nome é Rayane. Tenho certeza que o Sermão do Monte são as ordens do Senhor Jesus para serem cumpridas pelos seus seguidores. Parabéns pelo programa. Obrigado, Rayane. Louvado seja Deus. Esperchado. Desculpe se eu não pronunciei corretamente seu nome, irmão. Ele é de Manaus, capital do Amazonas. Dizer que certos ensinamentos da Bíblia não são execuíveis não seria abrir um precedente para aceitar certos desvios de valores em nossos dias, como, por exemplo, a homoafetividade? Daria outro debate esse tema aí, né? De qualquer forma, eu tenho que entender que ele é execuível dentro do parâmetro que me cabe, né? Ou seja, eu posso executá-lo, aliás, eu devo executá-lo, sabendo que na glória eu serei plenamente aperfeiçoado e que agora esse processo tem que avançar o máximo que eu puder debaixo da graça de Deus. Então ele é execuível, não plenamente execuível. Mas aí... mas essa é a questão. Essa é a questão. Pastor. Não, ele é executável, sabendo que... Executável na questão... A questão, olha aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito. Eu posso não ser a pessoa mais humilde ou perfeitamente humilde de espírito, mas eu vou buscar a humildade de espírito. Então é isso que eu estou dizendo. Então, esse é o caso. Ele não é execuível, ou seja, ele não é factível. Eu vou continuamente procurar, sabendo que nunca vou... Isso torna ele dentro dessa esfera factível, dentro de uma esfera onde eu vou sempre caminhar. Então é a questão da colocação. Senão eu tenho que comprar uma verdade e vender outra. Aqui está a discussão. Muita gente fala, já que você está dizendo que eu não posso atingir a perfeição, então eu não vou buscar. Não, é o contrário. Você vai atingir alguma, ou uma boa escala na santificação. O fato de você não ser perfeito como Deus, não desobriga você de ser o mais parecido com Deus
Por isso que você deve, que você conseguir debaixo da graça do Senhor. Antigamente, quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena, como dizia aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, tinha um corinho, naquela época a gente falava corinho, né? Hoje é cântico, que era sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Lembra? Era um cano. Bonito. Essa é a ideia. Você está sempre melhorando. Não muito cantado nos dias odiernos, né? Faz muitos anos que não ouço. Então, porque está mudando o foco, né? Acho que essa é a ideia, prossigo, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, né? E para isso tem que ter a noção da inaptidão. Paulo vai fazer a mesma coisa. Em Gálatas 3,19, ele que falou que a salvação não era pela lei, ele levanta a pergunta, você vai me perguntar, então para que serve a lei? Ele fala, ela foi adicionada, foi acrescentada, foi dada por causa das transgressões. Ou seja, para mostrar o seu pecado. Em Romanos ele vai dizer, para avultar a culpa. E aí em Gálatas 3,24 ele diz, desse modo a lei nos conduz a Cristo. Que jeito? Mostrando a sua culpa, e o Sermão do Monte também vai mostrar isso. Ele vai mostrar na frente o alvo a ser seguido, atrás o meu pecado. Eu busco com as minhas forças e dependo de Deus por causa da minha inaptidão. E ele diz, eu então sou levado a Cristo justamente pela lei, por ela me mostrar que eu sou pecador. Muito obrigado a vocês dois, o tempo acabou, né? O contato do pastor Marcelo Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus de Utinga, e do pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia, o contato dos dois está no site. Você pode dirigir a eles os seus comentários. Eu queria agradecer a mensagem de Isaac Carvalho, aqui da capital paulista. Agradeço por esse programa existir, haja vista que os debates nos trazem a mim e a minha família ensinamentos verdadeiros. Muito bom. Em relação ao tema, acredito que até poderia ser execuível, mas infelizmente nos dias atuais, a igreja contemporânea, os ensinamentos ministrados fogem da cruz e infelizmente muitos crentes estão fadados ao fracasso. Para você, o Sermão do Monte representa 60% responderam as ordens do Senhor Jesus para serem cumpridas pelos seus seguidores. Olha aí. 31% responderam que se trata de um ideal de vida a ser perseguido continuamente pelos cristãos, ainda que nunca seja alcançado nessa vida. E 9% não concordaram com as opções acima ou então não sabem a resposta. Agora sim, para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus. Nos encontramos no próximo Vejam Só.